Saudações, estamos de volta agora na nossa aula de número 41, dando continuidade ao estudo do título 4º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para você que está fazendo o nosso curso de formação de professores de escolas preparatórias para concurso público. Nessa aula vamos falar do artigo 19 e do artigo 20 da LDB, dois artigos muito importantes e que são reincidentes em sede de concurso público. Vamos falar da redação antiga e da atual redação, porque os dois artigos mudaram recentemente. Inclusive o artigo 20 ele foi revogado. Temos apenas agora o artigo 19 e uma nova redação bem diferente para a classificação das categorias, é disso que estamos falando, a classificação das categorias das instituições de ensino. Então, vamos à antiga redação do artigo 19. O artigo 19 dizia, antes de ser revogado, que as instituições de ensino dividem-se nas seguintes categorias: em públicas e privadas. Exatamente, públicas e privadas apenas eram as duas categorias, e a antiga redação do artigo 20 dizia que as instituições privadas dividir-se-iam em particulares, comunitárias, confessionais e filantrópicas. Isso acabou. Temos uma nova redação para o artigo 19. O novo artigo 19 fala que as instituições de ensino dividem-se nas seguintes categorias. A primeira delas, a instituição pública, as instituições públicas. Até aí, nada mudou. A segunda, as instituições privadas. E a terceira, daí a grande novidade, será as instituições comunitárias. Não obstante, a gente tem que lembrar que agora as instituições privadas vão se dividir em confessionais e filantrópicas. E as comunitárias, como eu mencionei, dividir-se-ão em confessionais e filantrópicas. Então veja bem o que efetivamente mudou. Na antiga redação do artigo 19, as instituições de ensino dividiam-se em públicas e privadas. E as instituições privadas dividiam-se em particulares, comunitárias, confessionais e filantrópicas, segundo o artigo 20. A atual redação do artigo 19 já muda e diz que as instituições vão dividir-se não mais em duas, mas em três categorias: as públicas, as privadas e as comunitárias. E, na sequência, veremos que as instituições privadas vão se dividir apenas em confessionais e filantrópicas, assim como as comunitárias dividir-se-ão apenas em confessionais e filantrópicas. É agora que funciona, é dessa forma que funciona a atual estrutura da divisão em categorias das instituições de ensino. Então vamos à leitura cursiva do artigo 19, que já está aí na sua tela. Artigo 19. As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias administrativas. Inciso 1, públicas, assim entendidas, as criadas ou incorporadas, mantidas ou administradas pelo poder público. A definição é clara. Privadas, assim entendidas, as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. E comunitárias, na forma da lei. Essa redação foi dada pela Lei 13.868, repetindo, 13.868, do ano de 2019. Muitos de nós nem estamos cientes ainda destas alterações. E ali no parágrafo, vou voltar porque eu acabei passando demais, no parágrafo 1º, está bem aqui atrás de mim, no parágrafo 1º do artigo 19, temos que as instituições de ensino, veja lá, as instituições de ensino, a que se referem os incisos 2 e 3, as privadas e as comunitárias, perfeito? Inciso 2 e inciso 3, privadas, no 2, inciso 3, comunitárias. Do caput deste artigo, podem qualificar-se como confessionais, atendidas à orientação confessional e à ideologia específicas.
E o parágrafo 2º informa que as instituições de ensino, a que se refere o inciso 2 e 3, isto é, as instituições privadas e comunitárias, podem, no caso, ser certificadas como filantrópicas na forma da lei. Perfeito? Então, vamos rever aquele gráfico do comecinho. Aqui, olha lá. Então, as instituições de ensino dividem-se em públicas, privadas. Públicas seria o inciso 1º, privadas, inciso 2º, comunitárias, inciso 3º. E as privadas dividem-se em confessionais e filantrópicas, assim como as comunitárias dividem-se em confessionais e filantrópicas. Foi o que estudamos aqui, com a redação do artigo 19 e com a redação do parágrafo 1º e 2º do artigo 19, e temos que levar em conta que o artigo 20 ele foi revogado. Hammurabi, e as instituições particulares, que você não mencionou, que são uma subcategoria das privadas? Bem, para fins de LDB, as instituições particulares não existem mais. Aquilo que você chama hoje de escola particular, você simplesmente vai chamar de escola privada. É uma escola privada que não é nem confessional, nem é filantrópica. É simplesmente uma escola privada. Perfeito? Não vai mais chamá-la, para fins de LDB, de escola particular, porque os particulares não aparecem mais na estrutura do artigo 19, nem no artigo 20. Vale a pena aqui fazer algumas notas a título de curiosidade, e eu deixei elas aqui na tela. A primeira delas é sobre uma pesquisa divulgada pelo IBGE, que aponta que existem hoje no Brasil mais de 276 mil fundações privadas e entidades sem fins lucrativos no Brasil, pelo menos registradas. E 43% delas trabalham somente na área de educação. Olha que interessante. A fonte está aqui no link que você depois pode pesquisar. Eu sempre deixo os links abaixo das notas. A segunda nota importante fala da definição de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, porque não basta que uma pessoa jurídica de direito privado se alegue ser uma pessoa sem fins lucrativos. Ela precisa se enquadrar na definição estabelecida pela Lei 9.790 do ano de 1999, que tem por definição para pessoas jurídicas sem fins lucrativos a seguinte: que não distribui, é a pessoa que não distribui entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de sua atividade, e que os aplica integralmente na consecução do respectivo objeto social, segundo o próprio artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 9.790 do ano de 1999. E a última diz respeito ao certificado de entidade beneficente de assistência. É esse certificado que qualifica, segundo o decreto 3.100 do ano de 2000, na verdade do ano de 1999, é esse certificado de entidade beneficente de assistência social que qualifica uma instituição privada, segundo o decreto 3.100 do ano de 1999, como uma instituição filantrópica. Se você não tem o certificado concedido pelo poder público, então você ainda não está enquadrado para ser uma instituição de natureza filantrópica. E para fechar, vale a pena mencionar a Associação Brasileira das Universidades Comunitárias. Temos no Brasil centenas de instituições universitárias classificadas como instituições comunitárias. Se você quer saber se a sua instituição universitária é considerada comunitária ou não, você teria que ir no site da ABRUC, Associação Brasileira das Universidades Comunitárias, e ver se a sua universidade está ali cadastrada no banco de dados da ABRUC, e aí sim você vai ter certeza se ela é de fato comunitária ou não. Isto posto, podemos encerrar esse bloco de aula, um bloco bem curtinho, mas muito relevante,
curto, mas relevante. Teremos uma sequência de blocos mais curtos, de repente uma aula mais longa, mas mesmo o bloquinho de aula que é curtinho, ele traz um ponto relevante que é com frequência perguntado em prova de concurso, e você tem que trabalhá-lo com máxima atenção com o seu aluno do nosso curso de formação, perfeito? Então, terminamos esse bloco com a aula referente ao artigo 19 e 20, eu encontro você com o próximo bloco na aula referente ao artigo 21. Um grande abraço e fique com Deus.